Bom, continuando a nossa aula, a categorização dos curativos, né? Nós temos os curativos primários, que são aqueles que vão estar em contato direto com a lesão, né? E os curativos secundários, aqueles que vão estar sobrepostos a esses primários. E eles podem ser abertos quando a cicatrização está em perfeito estado, né? Tipo, sem secreção, sem área de necrose. Então, eles podem estar abertos. Eles podem estar compressivos, oclusivos e semi-oclusivos. A gente vai falar de cada um deles. A diferença de tamanho é de acordo com o tamanho da ferida. Se a ferida for pequena, o curativo tem que ser pequeno, né? A gaze vai ser uma gaze só. Curativos médios e grandes, né, vai ser de acordo com o tamanho dessa ferida. Então, mais gases ou aquelas gases tipo pompom que adere completamente toda essa ferida aí. Então, os curativos abertos são aqueles que não tem necessidade de você colocar uma cobertura neles. Por quê? Porque eles estão em fase de cicatrização e já foi retirado os pontos, não está com área avermelhada, não está com um processo de infecções. Então, geralmente, esse tipo de curativo, você deixa ele aberto, até para promover uma oxigenação melhor, para dar um resultado melhor aí para esse paciente. Os curativos fechados ou semi-oclusivos, eles são totalmente fechados nas suas bordas. Geralmente são curativos que têm drenos ou de feridas exudativas que tá saindo bastante secreção do local. Então, a gente deixa esse curativo completamente fechado, para que não escorra essa secreção, esse exudato é, seja controlado ali, ou talvez um dreno que esteja saindo secreção sanguinolenta, então manter o curativo totalmente fechado nas bordas. E o curativo semi-oclusivo, você vai ocluir só de 2 lados das bordas, as demais você não vai ocluir. Geralmente é para dar uma oxigenação melhor para esse curativo aí. E já o curativo oclusivo, você vai fechar todas as bordas dele. Então, você vai promover um isolamento com o meio externo. Então, são aqueles curativos de feridas abertas, né? Que essa ferida não pode ter o contato com o meio externo, porque essa ferida está limpa e, na realidade, você não quer que ela mantenha o contato externo devido à concentração de bactérias. Então, você vai acabar vedando essa ferida. Então, as técnicas de curativo, quando o profissional for trocar vários curativos no mesmo paciente, ele sempre vai iniciar pelo mais limpo, pela incisão mais limpa e fechada, para depois para as feridas abertas. Então, nesse caso aqui, se esse curativo fosse no mesmo paciente, ele ficaria com a primeira ferida, né? Faria o curativo da primeira ferida, lavaria com soro fisiológico, passaria o produto preconizado pelo hospital para cicatrização de feridas. Após isso, ele faria a segunda ferida, que é uma lesão de membros inferiores, com áreas expostas, com áreas de fibrina, cheia de secreção, com áreas avermelhadas ao redor, né? E com presença de infecção. Então, geralmente, você vai do menos contaminado para o mais contaminado. E aí, você tem que observar esses sinais flogísticos, sinais de dor, calor e rubor, tanto na primeira ferida quanto na segunda ferida. Na primeira ferida, a gente está vendo uma área entumecida, próxima às suturas, né, e uma área avermelhada ao redor. Então, tem que ser observado melhor na hora de fazer o curativo dessa pessoa. Quando você for fazer o curativo em regiões de membros inferiores, principalmente nos joelhos, e que você for utilizar uma atadura de crepe ou esparadrapo, não comprimir a área, porque isso aí dificulta o retorno venoso, dificulta a boa circulação desse paciente. Então, trocar os curativos úmidos, se estiver úmido esse local, sempre que necessário, né? Úmidos que eu falo, de secreções, de sangue, né? Para que
não prolifere aí contaminações aí nesse curativo. Então, alguns cuidados importantes realizados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, todas as vezes que ocorrer algum tipo de infecção no curativo que você está lidando com o seu paciente, que for um curativo de ferida limpa e que teve área de secreções, de supurações, ou uma sonda que o paciente está com ela há muito tempo, foi retirada, foi constatada uma infecção urinária, então tudo isso tem que ser comunicado ao controle de infecção hospitalar, porque ela é que vai fazer todo esse controle para investigar, para investigar de que origem que é essa contaminação. Se essa contaminação foi feita na hora de passar essa sonda, ou se essa contaminação foi na hora de você fazer o curativo dessa pessoa. Então, o curativo, ele deve ser feito sempre após o banho do paciente, nunca antes. Porque senão acaba que esse paciente vai tomar banho e acaba molhando esse curativo que você acabou de fazer, né? Fazer fora do horário de refeições, porque é desagradável você abrir um curativo e a pessoa do lado está se alimentando. Então, esses horários e também no horário de limpeza, não se deve fazer curativo no horário de limpeza. Por quê? Às vezes essa foligem que está produzindo por essa limpeza nesse quarto, ela pode acabar indo parar no curativo. E isso pode provocar infecções nesse paciente. Em feridas que se encontram em fase de granulação, realizar a limpeza no seu interior, né, com soro fisiológico, sem esfregar, para você não destruir esse tecido de epitelização. Os drenos, eles devem ser de tamanho que permita a sua permanência na posição vertical, sem dobras. Às vezes, esse paciente está drenando uma concentração maior hoje, amanhã ele diminui essa concentração, então às vezes é a posição dele, às vezes você tem que mudar esse paciente de decúbito para que haja uma melhor drenagem aí, né, dessa parte que tá possibilitando aí essas infecções. Nas úlceras nervosas e neuropatias nos pacientes pré-diabéticos, eles devem ser aquecidos com algodão ortopédico, justamente para dar um conforto maior aí a esse paciente. As úlceras venosas, né, que é a insuficiência venosa crônica, ela é caracterizada por quê? Por alterações físicas, como edema, eczemas, que ocorre principalmente nos membros inferiores, né, e que isso está relacionado a algum problema de hipertensão venosa prolongada, né, pressão arterial prolongada, às vezes um diabetes, às vezes vem com uma genética associada aí, e às vezes acaba originando essas úlceras varicosas, né? Então, para elas, nós temos as botas de Unas, que é um tratamento de gás composto por uma mistura de gelatina e de óxido de zinco. Ela promove o retorno venoso durante a caminhada, durante o suporte, né, para bombear essa musculatura. Então, a bota de Una, ela é feita de óxido de zinco e gelatina. Então, se assemelha muito visivelmente, assim, a um gesso, né? Então, você vai fazer o curativo no local, lavar com soro fisiológico, colocar o curativo que é protocolado pelo hospital ali no local e fazer essa bota de Una de maneira que ela permita uma oxigenação, permita um retorno venoso para esse paciente, né? E que ela adere melhor à pele. Então, você tem que avaliar a perna desse paciente, certificar o pulso, se está tendo pulsação, né? Porque ela vai fazer esse retorno venoso para esse paciente, para que ele se recupere de uma maneira mais rápida. Aí você vai perguntar assim para mim, mas esse curativo vai ficar lá todo com a bota de Una por cima? Então, geralmente, após 48 horas, você abre uma janelinha que essa bota funciona como se fosse um gesso. Então, a hora que você colocar a bota, você já demarca onde que é o curativo. E aí, após 48 horas, você faz uma janelinha no local
dessa ferida, né? Abre essa janelinha que for como se fosse um gesso, né? Aí você faz o curativo dessa área e coloca aquilo que você cortou dessa bota de una aí. E aí esse curativo não é feito todos os dias, porque na realidade você está colocando um produto ali que ele pode permanecer por 48 horas, né? E aí, quando você estiver fazendo esse curativo, observar para a perna desse paciente, observar na região da cicatrização, né? Dessa ferida, como é que ela está. As lesões por pressões, ela ocorre geralmente em pacientes, aqueles pacientes que permanecem por longo tempo acamados, que às vezes eles têm incapacidade de se movimentar e eles são colocados num leito e aí às vezes, dependendo da patologia que está associada a eles não conseguem se movimentar sozinho. E aí, com essa pressão que eles têm sobre o colchão, com o peso do corpo físico deles, acaba desenvolvendo determinadas úlceras por pressão ou lesão por pressão. Nessa figura ali do lado, geralmente são os locais onde se faz essas úlceras por pressão. Geralmente está na região sacral, né? Na região coxígena, na região trochanteriana, na escápula, no occipital, no maléolos laterais, entre os joelhos aqui, ó, né? E porque bate um joelho no outro, dá aquela pressão, a pressão entre as camadas da pele e a extremidade dos ossos, né? Ali, e aí provoca essa compressão entre as proximidades ósseas e acaba desenvolvendo aí uma úlcera por pressão. Então, aqui tem um quadro onde é colocado, por exemplo, paciente em decúbito dorsal lateral, direito ou esquerdo, geralmente são os locais onde provocam essas úlceras por pressão, né? Então, são os locais onde está diretamente ao colchão. Aqui numa cadeira de roda, por exemplo, o paciente numa cadeira de roda, não é porque ele está na cadeira de roda que não vai ter a lesão por pressão. Então, se ele ficar 12 horas, 4 horas, mais do que 3 horas numa cadeira na mesma posição, a região do corpo dele que está comprimindo ali no local, vai ficar com eritema, vai ficar com dor, vai ficar uma região, a coloração diferente de outras regiões do corpo. Então, o ideal é que se faça nesse paciente uma mudança de decúbito a cada 2 horas. Então, uma hora você coloca decúbito dorsal direito, decúbito dorsal esquerdo, decúbito dorsal, decúbito lateral direito, lateral esquerdo. Então, a cada 2 horas você movimenta esse paciente. Por quê? Esse paciente não se movimenta sozinho. Se você não for lá e fizer a mudança de decúbito nele, ele vai permanecer sempre de um jeito. E isso é favorável a ocorrer essas úlceras por pressão, justamente por conta disso, né? Então, é melhor você fazer essa mudança de decúbito de 2 em 2 horas do que depois esse paciente desenvolver uma lesão por pressão, você tem que fazer o curativo dele, ele vai se sentir mais desconfortável, ele vai ter que ficar mais tempo no hospital, ele vai ter que tomar antibiótico por conta dessas úlceras por pressão e acaba ficando mais caro, né? Não só a nível de questão financeira, mas a nível de dor que esse paciente vai ter, de desconforto, de ter que ficar fazendo esse curativo, né? Então, o ideal é que essa mudança que seja feita de 2 em 2 horas. Então, na classificação das úlceras por pressão, nós dividimos elas em 4 estágios, estágio 1, 2, 3 e 4. O primeiro estágio que aparece é um eritema que você olha aquela região avermelhada, você muda esse paciente de decúbito, e aí depois de 1 hora que você mudou esse paciente de decúbito, essa área continua hiperemiada, continua com uma área bem avermelhada. Então, aí já está instalado a úlcera por pressão classe 1, estágio 1, né? Ela não teve rompimento da pele, mas é uma região que está avermelhada e não melhorou esse vermelho quando você mudou esse paciente de decúbito. Já o estágio 1, só para você mostrar numa célula, né? Na célula em tamanho 1000 vezes aqui, duplicado, né? O tamanho dela.
para você ver que essa área aqui, ó, tá avermelhada justamente pelo estágio 1. Então, ela permanece avermelhada, mesmo que você mude esse paciente de decúbito. Se você mudar esse paciente e a região não ficar avermelhada, depois de 1 hora, é sinal que ainda não instalou a úlcera por pressão. Mas se a área tiver avermelhada e ela não tiver, né, você tem que ter um cuidado maior nessa área aí, porque senão é essa área aí que vai romper essa úlcera por pressão. Então, geralmente, quando acontece esse vermelhidão, que é o estágio 1, a área fica dolorosa, endurecida, amolecida, ela fica mais quente que as outras áreas, ela muda de cor, ela fica com uma coloração diferente das outras áreas. Podem indicar pessoas em risco, com sinal precursor de risco. Ainda mais quando o paciente tem hipertensão, tem diabetes, isso favorece muito mais até essas áreas aí. Ainda falando no estágio 1, tá vendo como a célula, a úlcera, atingiu a primeira camada, a epiderme. Então, tá avermelhada a primeira camada. E na pele do paciente, olha só, fica avermelhada, mesmo que mudou o paciente de decúbito, 1 hora depois ela continua avermelhada. Então, aqui já está instalada a úlcera por pressão grau 1. Já no grau 2, é uma perda parcial dessa espessura dérmica. Já teve um comprometimento de áreas mais profundas. Então, a ferida aparece com um vermelho pálido, né? Às vezes sem desfacelo, e pode apresentar algum exudato em pequena quantidade, mesmo que a área não foi rompida, ou se a área foi rompida, mas esse exudato vai apresentar seroso em pouquíssimas quantidades. Porém, o estrago já está feito. Então, de estágio 1, ela já foi para o estágio 2, nessa região bem mais avermelhada. Aí no estágio 2, olha só, já tem a presença dos esfacelos, a área já está toda avermelhada. Se você não tomar cuidado com esse paciente nessas áreas, a tendência é abrir essa pele, né, e ir para as camadas um pouco mais profundas da pele, né? Então, é o estágio 2 aí. O estágio 3 é aquele estágio onde, ó, aqui, ó, epiderme pegou a primeira camada, estágio 1. A derme, estágio 2. E já a estágio 3 vai pegar a gordura subcutânea, que pode estar visível, sem a exposição de ossos, e tendão ou de músculo, ou seja, é a terceira camada, é a região adiposa. Os esfacelos pode estar presente, né? E pode ter túneis, né, nesse estágio 3. Então, aqui o estágio 3, olha só os túneis, nessa segunda ferida, é bem visível os túneis. Então, é uma área extensa, é uma área que não está com necrose, porém ela está com infecção, ela está com fibrina, as bordas estão avermelhadas, existe túneis nessa úlcera por pressão, né? Região coxígena, região de difícil acesso, de difícil cicatrização, por conta das eliminações que o paciente geralmente tem nessa área. Nós estamos vendo uma régua aqui, que é para medir, conforme você vai fazendo o curativo todos os dias, você vai medindo pelo menos uma vez por semana se essa úlcera ela está tendo retração, ou seja, se ela está fechando, né, essa área de lesão, para ver se essa ferida está diminuindo de tamanho, né? Então, observar bem, essas áreas de túneis tem que limpar bem com soro fisiológico e passar o produto que é preconizado pelo hospital a respeito dessa cicatrização. Muitos hospitais utilizam o Dersane, que é um óleo de girassol, que é a base de ácidos graxos essenciais, tem vitamina A, vitamina E, vitamina D, e tem a capacidade de angiogênese que vai fazer com que recuperar logo essa ferida. Lembrando que essas úlceras por pressão,
Não só é o melhor curativo que você vai utilizar aí, mas esse paciente ele tem que estar com uma dieta rica em proteínas, né? Tem que, se ele tiver alguma patologia de base, diabetes ou hipertensão, eles têm que estar totalmente tratados, regulados, né? Para que essa ferida não sofra mais ainda. Então, é um conjunto de coisas que vai fazer com que melhore essa ferida. O estágio 4 é aquele estágio que já pegou a área óssea, já pegou a parte muscular e a parte de tendão. É a última camada da pele, né? Pode estar presente esfacelo, deslocamentos de túneis, né? Às vezes túneis enormes, às vezes a ferida, quando você olha, é uma ferida pequena, mas aí a hora que você abre para fazer o curativo dessa ferida, essa ferida está extensa lá dentro. Então, o quarto estágio é a ferida que já pegou a parte de músculo e de ossos. Aqui nós temos uma figura, né, do estágio 4. Então, é uma área, é uma ferida pequena, se você olhar assim, mas ela tem túneis. Então, às vezes, esses túneis comunicam com órgãos do nosso corpo, né? Então, é uma área que está com processo de inflamação, de secreção, né? Porém, também tem áreas de tecido de granulação, mas ela tem túneis, e é uma área de difícil localização, de difícil você tratar nessa área, né? O paciente sente muita dor quando você vai fazer esse tipo de curativo, geralmente, o médico deixa prescrito um analgésico, se necessário, então, antes de você fazer o curativo, 20 minutos antes, você dá esse analgésico para a pessoa não sentir tanta dor assim. Vocês estão vendo que as bordas estão irregulares aqui na segunda figura, edemasiadas, edemasiadas e com áreas de secreção aqui, ó, do lado dessa pinça aqui, ok? Então, lavar com soro fisiológico, não é esfregar a ferida, é simplesmente passar a gaze com todo o cuidado possível para que você não destrua o tecido de granulação, que às vezes demorou 12 horas ou 24 horas para fazer esse tecido de granulação. Então, é um tecido que é difícil, às vezes, você ter esse tecido, e aí, se você esfrega, você vai acabar destruindo esse tecido de granulação. Aqui nós temos uma estágio 4 de um senhor de idoso com diabetes e hipertensão, numa área de difícil localização, na área trocanteriana, na área coxígea, e fora que tem nos membros superiores também uma lesão por pressão, nessa área aqui, nesse estágio 4, nós temos ver área de granulação, área de fibrina, área de secreção. Então, lavar com soro fisiológico, colocar o produto preconizado pelo hospital, que é protocolado para fazer esse curativo dessas feridas. Geralmente, nesse tipo de curativo, a gente usa aqueles curativos que não precisam manusear todos os dias, né? Para ter uma melhor aderência. Quanto mais contato que o produto tiver com a área lesada, melhor o resultado, né? Então, lembrando que todo paciente que está com úlcera por pressão, vê a alimentação dele, vê a alimentação se está adequada e quais os tipos de recomendação para esses casos. E aí nós temos uma úlcera por pressão não classificável, que são aquelas áreas mais extensas, mais profundas, que tem secreção, que tem área de necrose, que tem tecido de epitelização, que tem esfacelos, que tem aparecimento de ossos, a parte muscular, enfim, ela não se classifica em nenhum daqueles estágios lá. Está numa localização difícil, é um paciente idoso, e está não só na região coxígea, mas nas laterais, ele está bem espesso essa área. Com isso, nós terminamos a parte 2, relacionada ao curativo.